Quer ver um outro grande filósofo do iluminismo pra gente? Voltaire. Voltaire, ele já é uma figura bastante controversa nessa história. Por quê? Voltaire ele é filho de burguês com nobre. Embora ele não fosse um nobre efetivamente, ele era muito bem recebido nos salões aristocráticos. Muito culto, com uma juventude bastante conturbada, o seu pai tentando educá-lo numa linha dura, o transforma numa pessoa bastante erudita, sem dúvida nenhuma. Nos seus livros, Voltaire ele vai ser um dos grandes defensores. O que vai marcar a ideia de Voltaire é que ele defende a livre, a sua liberdade de expressão. Todos são livres para expor aquilo que pensam. Inclusive uma frase famosa é atribuída a ele, você conhece, que posso não concordar com a sua palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Então Voltaire disse isso. Voltaire então defende essa liberdade de expressão. Voltaire, inclusive, justamente por defender essa liberdade de expressão, ele vai criticar o quê? Ele critica o monarca absoluto, a partir do momento que o absolutismo, por definição, ele restringe a liberdade do homem. Na verdade, é aquela troca, lembra do Thomas Hobbes? É aquela troca, o homem abriu mão da sua liberdade em nome de um poder absoluto que ia garantir a paz, a estabilidade. Voltaire questiona isso. Ele vai dizer, de fato, que esse poder absoluto, ele até pode existir, contanto que esse monarca, ele seja um monarca influenciado pelas ideias liberais. Não é à toa que muitos enxergam Voltaire como um traidor, né? Como um homem que não era liberal de fato, porque ele vai defender, como ele trabalha, ele vai ser professor de francês, de Frederico II da Prússia. E ele então vai influenciar demais esse monarca, que vai ser um dos grandes símbolos daquilo que nós chamamos do despotismo esclarecido. O que é isso? São monarcas que vão promover medidas liberais no seu governo, como na Prússia, Frederico II vai mexer no sistema penitenciário, Frederico II vai afastar a igreja de algumas das decisões políticas. Frederico II é um homem importante nessas medidas liberais, e, contudo, eles não vão abrir mão, Frederico II não abre mão do seu poder absoluto. Daí a ideia de despotismo esclarecido. E Voltaire vai defender isso. Voltaire vai defender a ideia dos reis filósofos. A ideia dos reis que podem sim manter um poder fechado, a concentração de poderes, contanto que eles sejam os promovedores das ideias liberais. Alguns criticam essa postura de Voltaire, mas de certa forma então ele critica aquele absolutismo clássico, onde não há liberdade, onde não há liberalismo, onde não há concessão. Perfeito? Outra crítica de Voltaire vai ser, por exemplo, a igreja. Voltaire defende o deísmo, ou seja, ele vai defender que o homem não precisa da igreja para falar com Deus. Aquela ideia do monopólio da fé pela igreja é maléfica. Ele vai dizer que, na verdade, a igreja ela oprime, ela retira a sua liberdade de expressão. Então, por isso, a gente tem o Voltaire como um grande crítico da igreja, um crítico moderado desse absolutismo e, por isso, um dos grandes símbolos do movimento iluminista. Agora, bem diferente dele, nesse sentido social, digamos, considerado muito radical pelo Voltaire e até por outros pares, digamos, é talvez o mais famoso dos iluministas, um homem chamado Jean-Jacques Rousseau. Por que o Rousseau ele é tão, ele é tão destacado? Por que o Rousseau ele é tão criticado pelo Voltaire? Por que o Rousseau é chamado de radical? Porque o Rousseau, ele na verdade vai dizer o quê? Vai dizer o seguinte, olha, o absolutismo é um grande problema, isso é um erro, um equívoco. Na verdade, nós temos sim que, além da divisão de poderes, o Rousseau vai bater na tecla da democracia. A ideia do poder emanando democracia. Cracia, poder, demo, povo. O poder emanando do povo. Voltaire vai dizer que, na verdade, o representante, ele nada mais é do que um seguidor da vontade do seu povo, dos seus seguidores. Quando o governante não segue o desejo dos seus governados, ele se torna um tirano. E nisso, os seus governados têm o direito a derrubar esse tirano e conduzir outro homem para o poder. Então esse princípio de democracia, ele é muito marcante para a época, em que, na verdade, mesmo aqueles que contestavam, como a gente viu, Montesquieu e Voltaire, que contestavam aquele absolutismo clássico, mas não necessariamente defendiam a ideia de um povo participar da política.
Então, por isso, Rousseau vai ser considerado muito radical, né? Um homem que vê com bons olhos essa plena participação política.